você chega em casa, você vai olhar, você vai ler o texto, e você consegue ter um aprendizado maior. Se você ficar só no ouvido, sem escrever, sem prestar atenção, você termina absorvendo muito pouco. Então, pegue esse hábito, compre um caderno, uma agenda, né, para que você possa anotar aquilo que é ensinado. Hoje nós iremos concluir o estudo de 2 Timóteo. Na próxima semana, vamos iniciar o estudo do livro de Abacuque. Haja visto que o ano de 2024, nós teremos como slogan o ano do avivamento e da dupla honra. Então, a partir da próxima semana, nós vamos iniciar o estudo do livro do profeta Abacuque. E hoje encerraremos o estudo de 2 Timóteo. Todos aqui que já têm participado há algumas semanas do estudo de Timóteo, sabem que esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve, e ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo. Quando Paulo escreve a carta de Timóteo, principalmente a segunda carta, Paulo está na sua segunda e última prisão na cidade de Roma. Para quem não sabe, Roma naquela época era a capital do Império Romano. E Paulo estava preso ali. Na época o imperador era Nero, que era um homem cruel, e ele aprisionou o apóstolo Paulo nessa segunda etapa, depois do incêndio que houve na capital Roma, provocado pelo próprio Nero, para poder, dizem os estudiosos, que era para reconstruir uma cidade nova, fazer uma nova capital, mas tinha um objetivo de acusar os cristãos. E aquela foi uma das perseguições mais sangrentas da história, quando Nero, justificando que foi os cristãos que incendiou a capital, a cidade de Roma, que tinha na época uma média de 14 bairros, e a maioria esmagadora foi destruído. Nero, com este argumento, conseguiu levar muitos cristãos à prisão, e o seu apogeu de domínio sobre os cristãos era a prisão do apóstolo Paulo, que era o nome no cristianismo naquela época. Paulo, naquela época, era o nome no meio cristão, porque ele era um homem que conseguiu trazer um impacto para o mundo cristão. Então, quando ele é preso, ali há uma mensagem muito clara do império sobre essa questão de perseguir os cristãos. Paulo é colocado em uma prisão fria, chamada a prisão de Marametia. Eu disse aqui aos irmãos que eu tive, não sei se privilégio ou desprazer, mas tive essa oportunidade de ir nessa prisão, desci até o lugar onde o apóstolo Paulo foi preso, e também o apóstolo Pedro, e essa prisão era um local horrível, era um local que todos que entravam ali, morriam leprosos, loucos, e quando sobrevivia, saía dali para o martírio. Provavelmente quando Paulo escreve esse último capítulo, ele já estava na antessala do martírio. Após isso, a história não diz, mas a Bíblia não diz, mas a história relata que Paulo foi decapitado pelo imperador romano, e ele foi decapitado fora da cidade, né? Tem aqui uma imagem, aí está bonitinho, mas é bem complicado, mas conseguiram aqui uma imagem da prisão, e um local muito complicado, que é a prisão aonde Paulo foi levado. Quando Paulo escreve o capítulo 4,
ele quer mostrar ao jovem pastor Timóteo, que era o seu filho na fé, que ele encontrou na primeira viagem e recrutou na segunda viagem, na cidade de Listra. Timóteo era natural daquela cidade na região da Galácia. A região da Galácia tinha várias cidades: Icônio, Derbe, Listra. E Paulo era da cidade de Listra. Derbe e Listra eram cidades muito próximas, e ele era daquela cidade. Ele tinha uma mãe e uma avó, Lóide e Eunice, e o seu pai era grego. Ele é convocado pelo apóstolo, e ele se torna um filho ministerial do apóstolo Paulo. Quando Paulo está ali vivendo seus últimos momentos, ele sabia que aquele jovem é quem daria continuidade à pregação. E aqui ele usa esse capítulo para mostrar a fidelidade na pregação do Evangelho. E eu coloco como tema para a gente refletir sobre o remédio contra o relativismo. Paulo já estava prevendo os dias em que estamos vivendo. O momento em que não existe mais para o mundo verdade absoluta. E Paulo estava dizendo: Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Ou seja, Timóteo deu remédio contra estas ideias, teorias, que vai minar, inclusive, a igreja. Então, não se descuide, Timóteo, de pregar o Evangelho, de pregar a palavra. E eu coloco aí que esse remédio para o relativismo, contra o relativismo, é exatamente a palavra genuína que deve ser pregada e ensinada. Então a gente precisa aprender, primeiro, o que é relativismo? O que é esta palavra que muito se ouve falar na nossa era? Relativismo é uma corrente filosófica que afirma que as verdades e valores morais são relativos a quê? Aos contextos históricos, culturais e sociais em que são produzidos. Em outras palavras, não existe uma verdade ou um valor moral absoluto e universal. E esta ideia, ela é muito perigosa. Porque se a verdade é absoluta, então o que é que defende essa teoria? Eu crio a minha verdade. A minha cultura cria a sua verdade. O meu grupo cria a sua verdade. Então, como não existe mais verdade absoluta segundo eles, então o que está escrito na palavra é ultrapassado. Porque isso aqui pode ser verdade para mim, segundo eles, mas não é para você. Então, quando Paulo, ele prevendo revelação, Deus revelou ao apóstolo o tempo do fim, que nós estudamos na semana passada, Paulo já estava dizendo: olha, Timóteo, você tem que estar preparado. Timóteo, vai surgir um tempo em que a verdade vai ser relativa, e você precisa estar com a palavra para ensinar a palavra ao povo. Não adianta você combater essas teorias com outra teoria. Não adianta você combater esses modismos com outro modismo. Agora tem uma coisa, Timóteo, que resolve: é a palavra. Pregue a palavra, ensine a palavra, mostre a palavra, vale a palavra. A outra coisa que a gente precisa observar, e aqui a gente começa o estudo de forma propriamente dita, é: a palavra de Deus é o remédio contra o relativismo. Repita isso comigo, 1, 2, 3, já. A palavra de Deus é o remédio
contra o relativismo. O relativismo impera em todos os âmbitos da sociedade ocidental na nossa era. Vivemos um período chamado pós-moderno. E as características deste período é o desencanto pela verdade. Então, anotem e prestem bem atenção. Olhem para mim com bastante atenção. Nós estamos vivendo a era do desencanto pela verdade. Nós estamos vivendo a era em que a verdade está sendo desprezada e a mentira está sendo valorizada. Essa é a nossa era. Então, se nós não tivermos essa percepção, nós seremos engolidos, como já está acontecendo em muitas igrejas. Muitos movimentos, muitos segmentos, muitas denominações, por falta de priorizar a palavra, a mentira já se instalou no meio destes lugares, e pessoas que se dizem crentes e até obreiros não suportam mais ouvir a verdade. Há um tempo atrás, os irmãos não tinham o conhecimento que têm hoje, mas o valor que as pessoas davam à ministração da palavra nem se compara com a hoje. Hoje você vê crentes nitidamente desprezando a palavra da verdade. E no decorrer do estudo, você vai aprender como é esse desprezo. Esse desprezo não é assim, eu não gosto da Bíblia. Não, esse desprezo é sutil. Esse desprezo é baseado em argumentos. Como assim? Se eu ministro a verdade e a verdade confronta o pecado, aí eu digo, mas para que tanto ódio contra pessoas que são imagem e semelhança de Deus? Olha, eu já consegui criar uma narrativa em cima de um ódio que não existe, pelo fato de eu confrontar o pecado. E aí, para poder ser bonzinho, que eu destaco aí, que é o politicamente correto que está aí em vermelho, que eu destaquei, porque no mundo relativo, o que vale não é a verdade, é o politicamente correto. E a maioria daquilo que é politicamente correto é uma verdade adulterada, ou uma mentira disfarçada de verdade. Olhe o que diz o texto de Isaías 5:20. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz vir à escuridão, e a escuridão vir à luz. Você já observou a profundidade desse texto do profeta messiânico? Ai dos que chamam mal aquilo que é bom. Pronto, nós estamos vivendo essa época. Hoje, o governo, a presidência da República Federativa do Brasil aprovou uma lei e vetou um artigo da lei, porque tinha uma palavra. Qual era a palavra? Família tradicional. E o que é família tradicional? Homem e mulher, à luz da Bíblia. E o governo federal hoje do Brasil, eleito com voto de gente que se diz que é crente, porque eu posso afirmar que uma pessoa que conhece a palavra não pode votar nesse tipo de gente, porque vai dar poder a pessoas que vai dizer o seguinte: família tradicional é antiquada, arranca isso de lá. Mas família tradicional é a família bíblica. Ou seja, já tem uma relativização. Ou seja, aquilo que é mal já virou certo, e o que é certo já virou mal. Ou seja, o errado a hoje é quem defende o que a palavra defende. Aí o texto diz assim: ai, diga comigo, ai. Aqui está dizendo: coitados dos que
chamam mal aquilo que é bom, que chama bom aquilo que é mal, que faz a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que faz o amargo ficar doce e o doce ficar amargo. Você já olhou o finalzinho desse versículo? Que faz o amargo ficar doce e o doce virar amargo. Então hoje, se você vê um meninozinho com a Bíblia na mão, de paletó e gravata, indo para a igreja, a galera cai matando. Mas se o meninozinho está com a mouse, com a pistola na boca lá do beco ou da favela, é o cara. Para você ter ideia, tem menina que desviou da igreja e não quis namorar com um meninozinho que anda com Bíblia e paletó para namorar com o traficante, porque na cabeça dela o traficante é que é o cara, que quem manda é ele. É como se ela dissesse assim: eu não quero casar com esse carinha aí que anda todo bonito, eu quero casar com o machão do lugar. Ou seja, o errado virou certo e está conseguindo mexer a cabeça de muita gente. Olhe para mim, como muitos meninos dizem o seguinte: eu vou trabalhar para receber um salário no final do mês? Não, meu irmão, eu vou dar meu jeito. E ele já consegue entender que ele fazendo o errado é certo. E quando a gente vê governos, homens que foram colocados com o voto de pessoas, favorecer o mal explicitamente, não é mais camufladamente, não, é explicitamente. Sabe qual foi hoje o adendo que a excelência presidente da república, que a gente mesmo não concordando tem que chamar de excelência, a excelência presidente da república fez? É que dizia o seguinte: não pode pegar dinheiro público para favorecer destruição da família tradicional, apoiar o aborto e invasão de terra. O que é que o governo faz? Veta. Não, isso aqui está errado. E o que é que muita gente está fazendo? Não, pastor, é assim mesmo. E se você se manifesta, o errado é você. Esse pastor é problemático, esse pastor é do mal, esse pastor não é de Deus. E quem é de Deus? É o pastorzinho paz e amor, que está no mesmo barco e agradando a maloca. Mas homem de Deus não agrada a maloca. Homem de Deus agrada aquele que ele chamou. Os maloqueiros não gostam de homem de Deus. Você nunca vai ver um maloqueiro gostar de profeta. Maloqueiro gosta de maloqueiro. Agora olha que coisa: Deus é a fonte da verdade. Repita comigo, 1, 2, 3 já. Deus é a fonte da verdade, que Ele revelou a verdade acerca de si pela criação. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. O céu anuncia a glória de Deus. Agora olha Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20. Dos céus, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Preste atenção, porque tem que aprender a ler. A gente está vivendo uma geração que não sabe ler, vive em cima daquilo que ele quer entender. Olha o que o texto diz: não deixa que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Quem é que não deixa? Quem está contaminado pelo relativismo. Assim como um tempo atrás o povo era proibido ler a Bíblia para não entender que adorar imagem de escultura era pecado, o que foi que a Igreja Católica fez? Para poder dominar as pessoas, para que elas continuassem adorando imagem, para que elas continuassem seguindo os ritos da Igreja Católica, ela fez o quê? Ela proibiu que as pessoas lessem a Bíblia.
E as pessoas ficaram anos e anos sem poder ler as escrituras. Aí foi que Martim Lutero fez a reforma protestante. Disse, não, bora ler a Bíblia. Hoje tem uma outra modalidade. Qual é a modalidade? Não é proibir ler a Bíblia, é distorcer o que a Bíblia diz. Diga comigo, é pior do que não ler. Porque hoje você vai ver pessoas ler o texto e interpretar o texto na cara dura, como se ele fosse o que ele não está dizendo que é. Então esse tempo é o tempo mais perigoso, porque as pessoas não querem os outros que você conheça a verdade. Diga comigo, não é uma, é a. Esse texto aqui já dá um tiro na teoria do relativismo. Aqui não está dizendo uma verdade, aqui está dizendo a verdade. A respeito de quem? De Deus. Agora olha o versículo 19. Deus castiga essas pessoas. Então esse Deus de amor, ele castiga. Porque no mundo relativismo, Deus é paz e amor. Não tem esse negócio de castigo. Esse negócio de castigo é coisa de gente ultrapassada. Deus castiga essas pessoas. Por quê? Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está claro para elas. Por isso o próprio Deus, quem lhes mostrou isso. Ou seja, quem é que a palavra aqui está dizendo que será castigado? Quem, conhecendo o texto, não quer se render a ele. Conhecendo as escrituras, vive como se não as conhecesse. Então tem gente que tem o conhecimento da palavra, mas não obedece a palavra. Aí o texto diz, se prepare, Deus vai castigar você. Agora olha o versículo 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm nem desculpa nenhuma. Não há desculpa para não entender, porque o que é necessário entender está sendo visualizado. Deus deixou para todo mundo ver. Está aí. Deus criou todas as coisas, mas a criatura se rebelou contra o Criador. Mas vamos andando. A Bíblia é a verdade. Diga comigo bem forte, a Bíblia é a verdade. Então vamos ver o que diz 1 Coríntios 2, 9 e 10. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu e nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora olha o versículo 10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examinou tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos. E o Espírito revelou o seu segredo. Através de quê, pastor? Das Escrituras. Agora olha Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Olhe para mim, você não pode querer ouvir palavras de alguém que está inventando e não está pregando o que está nas Escrituras. Paulo chega e diz, eu não inventei o que eu estou pregando. Eu estou pregando o que está escrito. Agora olha o versículo 12. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Agora olha esse texto e marca na tua Bíblia, que é um texto muito conhecido, que desmonta a tese, a teoria do relativismo. João 17, 17, que todo crente tinha que gravar esse versículo. Que eles sejam teus por meio da verdade.
A tua mensagem é a verdade. Tem um versículo que é mais claro: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que alguém diz que não existe verdade absoluta, se as Escrituras estão dizendo a tua palavra é a verdade? Aqui está a verdade de Deus para nós. O que está escrito aqui é a verdade de Deus para nós. Quem acompanha o noticiário viu que teve um debate aí um tempo atrás, e teve um grupo que foi à Câmara dos Deputados e disse o seguinte: o nosso problema do Brasil é esse povo que acredita cegamente na Bíblia, porque esse povo a gente não consegue manipular eles acreditam no que está na Bíblia, ainda diz, pasmem, eles acreditam naquele livro. É verdade, esse daí está perturbado, mas falou a verdade. A gente crê piamente que toda Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa. A palavra de Deus é a verdade. É por isso que você está vendo crente já defendendo o aborto. Por quê? Porque já entrou no relativismo e já não crê mais na palavra. Então, não é a cultura que determina quem é a verdade, é o Todo-Poderoso que determina quem é a verdade. Vamos andando. Fidelidade na pregação da palavra. Repita comigo isso, 1, 2, 3 já. Fidelidade na pregação da palavra. Não podemos pregar outro evangelho. Gálatas 1:8. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daqueles que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Paulo chega e diz assim: se eu mesmo um dia bater a cabeça, chegar aqui e pregar um outro evangelho diferente do que eu já preguei, não aceite não, eu estou debaixo de maldição. Porque, repita comigo, o importante não é o pregador, é a mensagem. Diga comigo: eu rompo com o pregador, mas não rompo com a mensagem. Ah, pastor, mas ele é gente boa, mas ele já pregou, mas Deus já usou. Mas está pregando outro evangelho? Está debaixo de maldição. A Bíblia diz: seja amaldiçoado. 2. Não podemos adulterar a palavra. Olha o que diz 2 Coríntios 4:2. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Grave esta frase: nem falsificamos a mensagem de Deus. Irmão, a gente está vivendo na época da falsificação. O cara está com o chapéu da Nike, mas não é Nike coisa nenhuma. Ele comprou de R$5. É R$5. Você anda nessas grandes cidades aí, você vê o tênis. Aí um tênis da Nike. Quanto é um tênis da Nike? 400, R$500. Você acha de quanto? De 90, 80. Aí o cara bota lá da Nike, né? Aí mostrou essa semana um cara que foi assaltar outro. Quando pegou o tênis pensando que era da Nike, disse: mas uma porcaria dessa, leve! Nós estamos vivendo a falsificação. Você pega o carro, para em um posto para abastecer, a gasolina está falsificada, aí bate o motor do carro. Sim ou não? Você vai comprar um produto, o produto é falsificado. Agora olha para mim, um bocado de gente, irmão, querendo Deus, vai para uma igreja, chega lá, a mensagem é falsificada, o pregador é falso, o evangelho é falso. E pior do que um tênis falsificado é a mensagem falsificada. Porque o tênis falsificado, ele acaba rápido, você vai ter que gastar mais dinheiro. Mas a mensagem falsificada leva pessoas ao inferno. Mas Deus está levantando uma geração que vai pregar a verdade absoluta. Esse negócio, não, porque o povo não vai gostar. Quem quer morar no céu não quer ouvir mensagem adulterada.
Olha que coisa linda. Apocalipse 22:18. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará. Sabe o que João está dizendo? Se alguém adulterar essa palavra, Deus vai pegar as pragas deste livro e vai botar em cima dessas pessoas. Os falsificadores da palavra, para agradar, para ter o que eu vou falar mais na frente. O perigo de uma interpretação equivocada. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, olha para mim, Timóteo. Eu vou aqui resumir. Paulo na prisão, Paulo na prisão, fria, mandando uma carta para Timóteo: meu filho, venha rápido. Agora eu já vou te avisando, prega a palavra, não falsifique a palavra, porque vai chegar dia que eles vão falsificar a palavra. Eu estou indo, mas a palavra não está indo, a palavra fica com você. Prega a palavra, Timóteo. Agora, quando você interpreta o texto errado, é pior do que não ensinar. Porque não ensinar, pelo menos você diz: eu não sei. Agora, quando alguém interpreta errado, você vai dizer: eu sei, mas sabe errado. Olha o que diz 2 Pedro 3,15. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Versículo 16. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos da fé explicam de maneira errada. Que os ignorantes e os fracos na fé não têm a humildade de ir aprender e interpreta o quê? Errado. Ensina errado. E ele diz o quê? Como fazem também com outras partes das escrituras sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Ninguém que distorce a palavra vai ficar impune. Ninguém. A eternidade vai ter um acerto de conta com essa gente. Pode até morrer como um grande homem, pode ter um funeral de um grande homem. Se adulterou a palavra, a eternidade diz: agora é nós, mano, só tem eu e você aqui agora. Por causa de você, um bocado de gente se perdeu. É por isso que um dia, um menino, um jovem pastor, foi até Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores, e disse assim: Spurgeon, eu só tenho uma igrejinha pequenininha que um pinguinho de gente me ouve. Aí Spurgeon perguntou assim: quantos crentes tem na sua igreja? Ele diz: 100 crentes. Spurgeon diz: é muita gente para você prestar conta, viu? Você está achando que é pouco, mas 100 pessoas que estão te ouvindo, se você estiver ensinando errado, a prestação de conta de 100 pessoas que se perdeu. Então tem gente que não tem noção do que é ensinar a palavra. Você pode ensinar algo errado e alguém se perder por causa de uma interpretação errada que você deu das escrituras. Vamos pensando, pregar com a motivação certa. Vamos lá, número 1, só as mulheres. Paulo sabia que ia morrer, mas em vez de se lamentar, ele passa o bastão do evangelho a Timóteo e orienta ele que pregue com a motivação certa. Pergunte para mim: pastor? Bora, animado, pastor? E tem gente pregando com a motivação errada? Se tem. Vamos para a Bíblia? Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Pode ser que Onésimo tenha sido... Não, Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Achou? Já chegou aqui. É verdade que alguns dele anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos. Olha que coisa.
O cara está pregando, mas está pregando porque é ciumento e briguento. Mas outros anunciam de boa intenção. Significa dizer que nem todo mundo que prega a palavra está pregando a palavra para a salvação dos perdidos. Está pregando a palavra pelas suas próprias vaidades. Eu já contei aqui para os irmãos. Eu fui pregar num lugar, na minha adolescência, e lá nessa igreja tinha um irmão que pregava. E ele era metido a profeta, e um tempo já foi até usado por Deus. Aí ele sentou do meu lado assim e disse assim para mim: você quer ver eu lhe queimar hoje aqui? Eu disse: tu vai me queimar. Ele disse: tu quer ver eu te queimar? Eu disse: mas como? Ele disse: eu vou pegar o microfone, eu vou pedir o microfone antes de tu pregar, e vou virar isso aqui tudo. E quando tu pegar o microfone, não vai sair nada, porque eu já virei tudo. Eu digo: rapaz, tu vai fazer isso? Ele disse: vou. Foi até o irmão que estava dirigindo e disse: antes do pregador, me dê 10 minutos. Irmão, o cara pegou o microfone em 10 minutos. Eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Ele virou, revirou, ele revelou em 10 minutos. Ele tremeu tudo, fez apelo em 10 minutos. Eu nunca vi uma coisa daquela. E eu quieto, eu sempre fui muito centrado nas coisas de Deus. O cara pode estar virando tudo e eu estou aqui, ó. Quando eu peguei o microfone, não tinha mais o que fazer. E ele já tinha feito tudo. E ele ficava olhando para mim assim. E eu para um lado, para o outro. E ele já tinha virado tudo. E eu agora, para desvirar o que ele virou para fazer, não dava para fazer mais. Ó, irmão, ele saiu naquele dia por cima e eu por baixo. E o céu de olho nele e de olho em mim. Daqui a pouco descobriu que estava com amante, daqui a pouco foi envergonhado, daqui a pouco foi excluído, daqui a pouco foi para não sei aonde, daqui a pouco enlouqueceu, daqui a pouco perdeu mulher, daqui a pouco desviou e morreu. E eu, olha eu aqui, eu nunca preguei para mostrar que sou melhor que ninguém. Não foi para isso que Deus me chamou. Se você quiser competir comigo, o problema é seu. Fique com a sua competição. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. No dia que Deus virar, glória a Deus. No dia que Deus não virar, eu vou voltar para casa virado. Mas inventar eu não invento. Criar treta eu não crio. Como eu já preguei no lugar de pregar a palavra de Deus, pregue a palavra com simplicidade. Agora olha o outro versículo, que é o versículo 16 de Filipenses 1. Olha o 16. Cadê o 16? Estes fazem isso por amor. Aí está falando de quem faz por boa intenção. Ó, sei que Deus me deu o trabalho de defender o evangelho. Agora olha o 17. Os outros anunciam em Cristo. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal, que assim aumentarão seus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Quer dizer, Paulo está dizendo o seguinte: eu estou na cadeia, mas quem vai sofrer mais não é eu que estou na cadeia, é quem inventou e pregou o que não era para pregar. Diga comigo: tem preso livre e tem livre preso. Tem gente que está preso fisicamente, mas tem paz, tem alegria, tem gozo, dorme a noite toda. E tem gente que está livre, mas a sua consciência não lhe deixa em paz. Agora olha o versículo 18 de Filipenses 1. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo seja anunciado. Olhe para o seu irmão e diga: quando você vê pessoas com a vida errada pregando, não se aveste não. Importa que o evangelho seja pregado. Depois Deus se acerta com o pregador. A Bíblia tem resposta para tudo. Só vive atribulado quem não lê Bíblia. Agora, não pregar para agradar. O problema de muita gente é que ele quer pregar para agradar. Pregador é um arauto. O que é um arauto? Um porta-voz. Um rei naquela época, todo rei tinha um arauto. Ele pegava uma mensagem e o arauto ia na frente, entregando a mensagem que o rei mandou. Olhe para mim,
se alguém gostasse, não gostasse, ouvisse e não ouvisse, não era função do arauto. O arauto tinha que entregar a mensagem. Agora o problema é que tem gente que não quer ser arauto, ele quer ser celebridade. Aí quem quer ser celebridade quer agradar, e quem quer agradar sacrifica a mensagem. É igual o irmão que estava pregando e o outro traduzindo. Aí quem estava traduzindo descobriu que a mensagem do que estava pregando era muito dura. Aí ele fez o quê? Enquanto o cara estava pregando e ele traduzindo, ele disse: rapaz, essa mensagem é muito dura. Ele abriu a Bíblia dele, pegou o esboço dele, e o pobrezinho aqui entregando a mensagem e ele pregando outra coisa. E o cara dizia assim: se você não se converter, você vai para o inferno. E o intérprete dizia: Deus é amor, não importa o que você faz. E o cara, o cara dizia: porque tem muita gente perdida. O irmão pregava e dizia: não tem ninguém perdido quando Deus está no controle. Aí uma hora o intérprete, o cara que estava pregando, parou e perguntou para ele: o que é que você está pregando? Ele disse: sua mensagem é muito dura. Aí eu estou pregando a minha. Quer dizer, mas quem foi convidado para pregar? Não foi o intérprete. Quem foi convidado para pregar foi o pregador. Ele tinha que interpretar o que o pregador estava dizendo. Tem muita gente que é assim. Deus dá uma mensagem, ele diz: rapaz, essa mensagem hoje, Chiquinha vai estar lá. Chiquinha não gosta desse tipo de coisa, eu vou mudar. O arauto não pode mudar a mensagem que recebeu, porque a mensagem não é do arauto. O arauto só tem a função de entregar a mensagem. Olha o que diz Gálatas capítulo 1 versículo 10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Paulo chega e diz: por acaso eu estou procurando que alguém me aprove? Aí ele chega e dá a resposta: não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Pronto, agora eu quero que você pergunte para o seu irmão: o que é que você está querendo mesmo? A aprovação das pessoas ou a de Deus? Porque tem muita gente zangada, atribulada na igreja, porque ele quer a aprovação dos homens. Um dia desse, uma irmã disse para mim: pastor, vou sair da igreja, ninguém concorda comigo, ninguém gosta da minha mensagem, ninguém andam falando de mim. Eu digo: e você quer agradar quem? A Deus. Eu digo: desse jeito. Quem quer agradar a Deus não fica incomodado se não está agradando o homem, irmão. Tem gente que você pode pregar a mensagem que for, você vai olhar para a cara dele está parecendo limão azedo misturado com vinagre. Sim ou não? Como tem gente que você está pregando uma mensagem poderosa, ele está dormindo. Ele não está nem aí. E eu nem tchum para você. Você quer dormir? Durma. Você quer ficar com sua cara feia? Fique. Você quer ir embora? Vá. Agora a palavra eu vou pregar, porque minha função é agradar a Deus. Hoje eu estava pensando, eu não vou falar o que eu estava pensando. Vamos lá. E quem prega sem a motivação certa vai prestar conta. 1 Pedro 4, 5. Porém, eles vão ter de prestar conta a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então, faça tudo pensando que um dia você vai chegar diante do tribunal de Deus. E lá não tem treta. Lá não tem esse negócio assim: tu sabe que eu não faço. Não. Diante do justo juiz, não tem desculpa, porque ele sabe de tudo. Sabe de tudo. Eu vou dar uma analogia aqui, mostrar uma analogia para você, mais ou menos, né? Mais ou menos. É como se você chegasse diante do tribunal de Deus, e Deus não vai dizer para você assim: Igor, me disseram, Igor, que você um dia pregou uma mensagem toda errada. Não, Deus vai chegar para Igor e dizer: Igor, deixa eu mostrar aqui o VT. E está lá Igor pregando um negócio todo errado. E vai poder dizer o quê? Se Jesus está mostrando para ele: está aqui, Igor. Foi isso que eu lhe mandei você pregar, Igor? Foi isso, Igor? Senhor, mas ninguém me avisou. Igor, abre o VT aí do culto de doutrina, dia 2 de janeiro de 2024.